Tradutor: Otakin é uma enorme cúpula feita de gelo com 500 metros de diâmetro. Lumilia estava familiarizada com esse feitiço e a mana em torno dele. Pai, ela murmurou em voz baixa e sabia que eles não seriam capazes de quebrar essa barreira que seu pai havia feito. Ninguém no nível deles tinha o poder de quebrar esse feitiço de nível alto. Mesmo se eles trabalharem juntos, eles só serão capazes de colocar um arranhão nele. Mesmo se eles usassem o feitiço do elemento fogo mais alto que conheciam, era tudo fútil. Mão abrasadora, Brian murmurou e as chamas cobriram sua mão. Ele então saltou no ar e deu um soco poderoso na barreira. Soco ardente! Bum! Seu soco foi poderoso, mas Brian só conseguiu arranhar essa enorme barreira. É tão resistente, Brian disse e viu que seus punhos estavam sangrando. Lin e Niall ficaram chocados quando viram que o soco de Brian não poderia fazer nada na enorme barreira. Isso, a mana fluindo nesta barreira é tremendamente imensa. Lin disse enquanto colocava a palma da mão na barreira. Ela sempre foi sensível a energias, então ela sentiu o vasto poder mágico que formava essa barreira. Era 2 vezes a quantidade de mana que ela tinha. Ela mediu sua reserva de mana antes e o resultado foi que ela tinha 352 de mana em sua reserva de mana. Então 352 vezes 2 era igual a 704. Essa quantidade de mana foi armazenada neste único feitiço. Na verdade, Ursus usou menos mana para lançar este feitiço. Porque esse feitiço era o feitiço interno de Ursus que Lumilia sentiu que era mais forte do que o normal. Como podemos quebrar esse feitiço? Niall disse. Não podemos, este é o feitiço interno do meu pai. Um feitiço interno consumiu menos mana do que um feitiço normal, então meu pai poderia lançar este feitiço várias vezes. Lumilia respondeu enquanto balançava a cabeça. Essa também foi a razão pela qual todo feitiço de Tier 1 de Solta só precisava de uma quantidade menor que 10 de mana, exceto para o feitiço Restrição Sombria. Claro, os jogadores foram incluídos nisso. Haha, sinta desespero. Você não será capaz de escapar. Gregory riu enquanto olhava para eles como se estivesse zombando deles. Nós vamos deixar este lugar. Não se preocupe, representante da classe, todos os magos da classe 1B estão aqui para te trazer de volta. Brian disse enquanto assegurava Lumilia. Sim, estamos todos saindo daqui. Lin assentiu com as palavras de Brian. Irmã Lumilia, Cluster olhou para Lumilia com uma expressão preocupada. Você é nosso colega, certo? Então por que está dizendo isso? Niall olhou para Randolph e disse. Bem, estou apenas dizendo a verdade. Seria melhor se aquele cara Yujin se juntasse a nós. Nossas chances aumentariam se ele usasse seu poder. Randolph disse encolhendo os ombros. Yujin, Lumilia murmurou e lembrou de seu colega de classe que lutou contra Yuriko, a top 3 do ranking no teste especial. Sim, aquele Yujin será um grande trunfo se ele ativamente usar seu poder. Randolph acenou para Lumilia e depois virou a cabeça para Gregory. Aquele cara. Quão forte ele é? Brian ficou curioso quando soube que Yujin tinha algum tipo de poder secreto. Se ele usasse seu poder, ele poderia derrotá-lo instantaneamente com seu poder atual, Randolph respondeu a ele. Sério? Eu queria lutar com ele. Eu certamente lutarei com ele na próxima vez. Brian disse com uma expressão animada. De repente, uma luz vermelha brilhou na frente deles e foi seguida por um calor intenso. Logo, eles viram um mar de chamas vindo em sua direção. Então ele não consegue mais se segurar, Randolph murmurou enquanto dava tapinhas em sua camisa. Deixe eu cuidar disso. Ele deu um passo à frente e toda a sua mana explodiu de seu corpo. Randolph abriu lentamente a boca e disse, se estamos falando sobre o feitiço interno, então eu também tenho um. Randolph ergueu a mão direita e uma grande quantidade de mana se reuniu em sua palma. Onda da Terra em decadência. Ondulações transparentes apareceram na mão de Randolph. Ele se espalhou e quando entrou em contato com as chamas desapareceram. Até o solo começou a ter rachaduras e acabou secando.
Os prédios em frente a Randolph caíram porque todas as coisas que fizeram contato com as ondulações experimentarão o forte poder corrosivo do feitiço. Aquilo, um feitiço de Tier 3, Gregory murmurou quando viu o poder deste feitiço. Ele ficou surpreso quando descobriu que esse pirralho conhecia um feitiço de Tier 3. Sério? Eu não pensei que seria forçado a usar um feitiço de Tier 3 contra essas crianças. Gregory cerrou os dentes e lançou seu próprio feitiço de Tier 3. Ciclone flamejante. Chamas apareceram e giraram até se tornarem um ciclone. As chamas cobriram todo o céu e disparou em direção às ondulações transparentes que Randolph lançou. Bum! Uma grande explosão aconteceu no meio da área que destruiu centenas de casas dentro da cúpula. As ondas de choque varreram e arruinaram centenas de casas até atingir a cúpula de gelo. Brian, George, Nayo, Lynn e Lumilia lançaram um feitiço defensivo para se proteger da explosão. Representante de classe. Brian gritou enquanto ficou à frente de Cluster. Eu sei, Lumilia cerrou os dentes e lançou vários feitiços defensivos. Argue. Esse cara é muito imprudente. Ele disse para deixar isso com ele, mas ele causou uma explosão enorme. Nayo suportou a dor quando as ondas de choque destruíram a barreira que ela criou. Não podemos culpá-lo. Randolph é o único que pode lutar contra aquele homem. Lynn disse com uma expressão desamparada. É muita sorte que Randolph se juntou a eles para ir para esta cidade. Ela não esperava por isso. Todos os alunos da classe de Mago 1B estavam aqui, exceto Solta. Ela ouviu de Brian que Solta estava trabalhando como aventureiro, então ele deveria estar fazendo alguma missão agora. Bum! Fumaça e poeira cobriram todo o lugar e não deixou nada. Ele bloqueou a visão de todos, de modo que não puderam ver direito o que estava à sua frente. O local dentro da cúpula estava em ruínas. Todas as casas foram embora e os destroços foram espalhados por todo o lugar. Felizmente, não havia nenhum civil neste lugar. Ursus não lançaria o feitiço Cúpula de Gelo se ainda houvesse alguns civis nesta área. Não há lugar seguro no raio de explosão. Na verdade, a Cúpula de Gelo ajudou a conter a explosão, ou então a onda de choque faria mais estragos na cidade. Coug! Coug! Lumilia tossiu ao se ver deitada no chão. Ela cobriu o nariz e olhou ao redor. Ugh! Ela tossiu com uma boca cheia de sangue. O sangue vermelho espirrou no chão. Ela então percebeu que alguém se moveu com o canto de seus olhos. Ela apertou os olhos porque não podia ver claramente por causa da fumaça espessa, mas ela viu a silhueta de uma menina. Cluster! Lumilia imediatamente empurrou seu corpo para fora do chão. Ela foi até a silhueta e descobriu que era realmente Cluster. Cluster estava inconsciente, mas seu corpo se contorcia sem parar. Lumilia não sabia o que fazer, então ela lançou um feitiço de cura, mas não funcionou de jeito nenhum. Deixe-me, uma voz de homem soou atrás dela. Lumilia nem precisou virar a cabeça para saber quem é essa pessoa. Randolph caminhou em direção com ferimentos por todo o corpo. Você está ferido, Lumilia disse enquanto olhava para a figura dele. Não se preocupe com isso. Isso não é nada para mim. Randolph disse e colocou a palma da mão na testa de Cluster. Coração calmo, lentamente, o corpo de Cluster parou de se contorcer. Lumilia suspirou de alívio ao ver isso. Ela lembrou que quem salvou todos eles foi Cluster. Quando todas as barreiras que eles lançaram quebraram e foram jogadas no chão junto com as casas, Cluster mostrou movimentos estranhos. Droga! É muito forte! Brian gritou e foi varrido. Seu corpo voou e bateu na cúpula. Sinto muito, Mila. Lynn rangeu os dentes e sua barreira quebrou antes que ela fosse esmagada na cúpula. Ele foi seguido por Lumilia, George e Nayo. Todos eles não podiam fazer nada contra isso. Eles foram os mais próximos da colisão, então eles realmente sentiram o poderoso impacto de dois feitiços de Tier 3. Dengue! 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 Naquela hora, Cluster foi deixada sozinha. As ondas de choque, as chamas e os ventos poderosos não conseguiram alcançar seu corpo. Os olhos de Cluster estavam sem vida.
Ela abriu a boca e disse em uma voz monótona e robótica, calculando. A magia. E poder. Depois de alguns segundos, ela acenou com as mãos e disse, proteção. Uma barreira azulada se formou ao redor deles e os protegeu de qualquer dano. Lumilia tem muitas perguntas em mente, mas como o Cluster estava inconsciente, ela só conseguia engolir. Obrigada, Lumilia murmurou em voz baixa. Ela então ergueu a cabeça e olhou para Randolph. Estão todos bem? Por enquanto Randolph respondeu com um sorriso no rosto.